ter feito quando entrou no mandato dele. Eu vou iniciar o meu mandato enfrentando o crime organizado. Todo mundo que enfrenta o crime organizado, não só aqui, mas em outros países, aumenta a popularidade e joga ela lá pro alto. O Bukele fez isso em El Salvador, jogou a popularidade dele para quase 90%. O Bolsonaro deveria ter feito isso quando ele virou presidente. Eu achei que ele ia fazer isso. Ele ia ficar rodando de helicóptero lá as favelas. Eu vou matar esse vagabundo aí. Ele não fez. É o que eu vou fazer. Eu vou matar vagabundos junto com a polícia. Vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. E a popularidade do presidente vai subir porque a gente vai dar um choque de lei em ordem, vai criar um número de homicídios, roubos e assaltos. E com uma popularidade em alta, a correlação de forças se altera junto com o Congresso. E aí eu posso passar a agenda fiscal, que é uma coisa mais difícil. E aí eu posso construir para passar a reforma administrativa, que também é uma coisa mais difícil. Mas é isso. É trabalhar em cima de uma timeline, uma linha do tempo baseada nessa perspectiva. E outra coisa, eu só vou ganhar a eleição se eu conseguir provar para as pessoas que eu vou conseguir destruir o crime organizado no Brasil. E se eu fizer isso, eu vou montar essa bancada. E como é que você vai fazer isso batendo de frente com o judiciário? Ué, o judiciário vai ter que se adaptar. Se o judiciário não Mas quiser... o judiciário está legislando, você sabe muito bem, hoje em dia nós temos aí a interferência direta do Supremo Tribunal Federal em várias decisões aí da Câmara dos Deputados, do Senado. Sim. E aí, de maneira como é que clara. faz? Vamos fazer uma simulação de um exemplo, então. Eu passo o estado de defesa, decreto do presidente da República. Passo na Câmara dos Deputados, passo no Senado, tá sancionado. Aí vem, vamos supor... escolhe um ministro, escolhe um ministro. O PSOL e já... PSOL e a rede. Vai lá e a Marina Silva. E provoca o Alexandre de Moraes. Aí ele vai dar uma decisão que vai ser ilegal. Decisão ilegal não se cumpre. Eu não vou cumprir decisão ilegal. Mas aí como é que de repente você vai... Aí é o impasse, ele vai me prender? Então, exatamente, Aí quem pode mais chora menos. Eu não vou dar golpe de Estado. Mas a gente já viu que isso aconteceu. O Alexandre de Moraes, ele tem uma caneta que você falou e eu concordo, a gente estava conversando antes, ele vem anotando as pessoas que estão batendo de frente e depois vem fazendo, memória, aquela coisa toda, vem fazendo a retaliação um a um. O Bolsonaro cansou de bater de frente com o Alexandre de Moraes no 7 de setembro na Paulista e falando a respeito do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Deram um jeito na história toda, acabaram prendendo o cara. Tudo bem que tem vários outros motivos, mas teve lá a ação direta do Alexandre de Moraes, que fez tudo para que isso acontecesse. Isso pode se repetir com você? Não. Por que não? Porque de três maneiras. O Bolsonaro era refém do STF por conta de decisões estúpidas que ele tomou no primeiro ano do mandato dele. O Bolsonaro, toda vez que ele era instado... Que decisões? Quando ele começou a entregar toda a Operação Lava Jato, quando a COAF foi retirado do Moro, quando eles acabaram com a prisão em segunda instância. Isso acabou reforçando não só o Centrão, e ainda colocou dois aliados. O Mendonça não, o Mendonça, sendo justo, ele começou mal, depois ele ficou um bom ministro. Vou te falar, hoje é o melhor ministro do Supremo que nós temos hoje. O Cássio Nunes não, o Cássio Nunes foi uma decisão muito ruim. O Augusto Aras, ele basicamente acabou com os processos que tinha contra autoridades que já estavam rolando, por exemplo, com a Raquel Dodge anteriormente. Então, o peso relativo do STF para com o Poder Executivo se alterou durante o governo Bolsonaro. Isso é um fato da realidade. A gente começou a falar do STF hipertrofiado durante o governo dele. Ele acabou reforçando isso. O Bolsonaro poderia ter acabado com as decisões monocráticas que tinha passado na Câmara dos Deputados e passou no Senado, e ele vetou isso. Isso basicamente entregou muito poder para Alexandre de Moraes. Ele acabou, na fraqueza dele, dando a faca para a mão que apunhalou ele. Dito isso, o Bolsonaro, toda vez que ele ia para a dividida com o Xandão, ele recuava. Não pode. Cara, quando o Júlio César, meu herói, um dos meus 5 heróis, o Júlio César cruza o Rubicão e ele vai para Roma, era proibido cruzar o Rubicão. Quando ele cruzou, ele fala, Lea iacta est, a sorte está lançada. Que é assim, você não pode descruzar o Rubicão. Se você vai enfrentar uma decisão injusta, enfrenta e vai, meu irmão. Não dá pra... vou xingar o Xandão e no dia seguinte liga pro Xandão. O que aconteceu no 7 de setembro? Ele foi, depois ele chamou o Temer e recuou. E ele entrou numa rota de colisão em que ele queria ficar enfrentando o Supremo, que ele dizia que o TSE estava fraudando urna e tal. Tá errado. Tá errado porque... Desculpe interrompê-lo, mas você acha que o sistema eleitoral brasileiro é confiável? Eu participei agora da montagem de um partido político. Eu tive contato com pessoas da área técnica do TSE, profundamente. Eu conversei com o sistema. Aquelas pessoas definitivamente não são desonestas. Porque se alguém fraudou, são pessoas ligadas à área técnica lá. São concursados altamente qualificados. Eu não vi nenhum petista, nenhum infiltrado de nada. Muito pelo contrário. Eu acho que você pode ter fraude não na parte da técnica da urna, ainda que não existe sistema que não seja infraudável. Também, ou se chamar o Mossad para quebrar o sistema, ele quebra o sistema. Dito isso, eu não acho que os resultados da eleição eles tiveram essa interferência. O Lula, em cima de uma tese que eles trabalharam anterior, sim, eu estou pesquisando sobre isso. Inclusive o governo americano está pesquisando sobre isso. E sim, acho que houve interferência nessa ordem. Na urna ter sido alterado
Interferência direta para que os votos fossem para um e não fossem para outro. Tanto na parte do judiciário, eu lembro muito bem na época. Eu acho decisões judiciais que, por exemplo, afetavam as redes sociais. Exatamente. Sim. Agora, a urna se alterar o resultado, eu acho que não. Inclusive, os resultados da urna, eles todos batem estatisticamente com o que costuma ser e como deve ser. Mas só retornando para não deixar a resposta sem resposta aberta. A questão do Bolsonaro é que ele enfrentava o STF em temas que ele iria perder. E aqui nós temos que discutir com o STF em termos que nós vamos ganhar. A população, ela não estava com a cognição dela formada, nem achava que era uma prioridade discussão sobre urna com o TSE ou o STF. A população quer destruir o crime organizado. São duas coisas muito diferentes. E é inconteste que o presidente da República pode colocar o Brasil no estado de defesa e o Congresso autorizando ele fazer isso para destruir o crime organizado. O Temer fez algo similar, não era, isso era uma GLO, mas uma favela no Rio de Janeiro. O presidente da República recém-eleito, que trabalhou isso durante as eleições, ele pode. Então, se o STF quiser impedi-lo, o STF está fazendo isso de maneira ilegal. E aí, decisão ilegal não se cumpre. E quem que vai questionar um ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente da República. É uma questão, posso trazer um exemplo histórico. No ano de 2016, houve uma decisão monocrática do Marco Aurélio Mello, deslocada. Ele era meio doidinho já, né? E ele mandou afastar monocraticamente o presidente do Senado, Renan Calheiros, que merecia ser afastado. Não vale o que o gato esconde. Não vou sair daqui. Você lembra? Não saiu. Porque que ele alegou? Decisão ilegal não se cumpre. Você está invadindo a prerrogativa de um outro poder. A decisão caiu. Então, já existe histórico disso. E eu não estou falando em fechar esse tempo nem nada, eu sou um democrata. Dito isso, eu não sou otário. Se eu fui eleito para isso, está tudo previsto na Constituição, eu vou cumprir a Constituição. Até porque o dever do presidente da República é defender o território nacional. A gente não pode permitir que 23 milhões de brasileiros vivam em áreas controladas pelo PCC e o Comando Vermelho. É o estrito cumprimento. Eu, como presidente da República, se não fizer isso, eu estaria descumprindo uma função constitucional, mas mereceria um impeachment. O Lula está descumprindo. O próprio Bolsonaro, o Temer, todos os presidentes que não atacaram essa área, eles estavam em descumprimento da Constituição. E eu digo mais, as Forças Armadas brasileiras deviam ter vergonha delas próprias em permitir uma coisa dessas. Cidades inteiras. Questão de segurança nacional, a cidade de Santa Quitéria, lá no Ceará, tem cidade urânio. Toda tá fora. E urânio, eles têm urânio. Tem urânio na mão do Comando Vermelho hoje. Isso é loucura. Não tem mais nenhum habitante, saíram todos da cidade. Isso é uma outra. A de Santa Quitéria é o prefeito do Comando Vermelho. Ainda tem habitante, mas tem urânio. Tá certo. Rapaziada, nesse corte o Renan Santos responde um dos maiores questionamentos que o pessoal faz pra ele. Renan, você disse que vai fazer e acontecer, você disse que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas e se o STF mandar um despacho, uma canetada e proibir você de fazer aquilo que você tá prometendo? E aí ele respondeu: decisão ilegal não se cumpre. E é simples assim, a resposta é muito simples, irmão. A resposta é muito simples, ele já falou isso também em outras vezes. Quando você decide combater o crime organizado, quando você se propõe a enfrentar facções, a sua popularidade cresce demais, porque as pessoas veem o resultado prático, entendeu? A sensação de segurança aumenta, as pessoas percebem que as ruas estão mais seguras, as pessoas percebem, as pessoas veem, cara, as pessoas conseguem notar essa diferença, entendeu? Tem mais policiamento, as ruas estão melhores iluminadas, eu não vejo mais aquelas notícias horríveis no noticiário. As coisas realmente parecem que estão seguras. Então isso reflete na sociedade. E quando um presidente... Cara, a coisa que mais preocupa o brasileiro, a coisa que mais preocupa uma população, isso no mundo todo, é a segurança pública, é a violência. Entendeu? A violência, aquilo que coloca em risco a sobrevivência de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Aquilo que coloca em risco a vida de uma pessoa é aquilo que a população mais se preocupa, é óbvio. E não seria diferente aqui no Brasil. Então o presidente que se propôs a resolver esse grande problema que nós temos aqui do crime organizado, ele vai ter uma popularidade muito grande e não vai ter como nenhum ministro do Supremo encarar esse presidente. Não vai ter como. Não vai ter como. O Bolsonaro, por exemplo, ele era muito popular. Ele poderia fazer coisas grandiosas, mas a gente sabe o que aconteceu. Ele teve que entregar o governo dele para salvar o Flávio. Nós sabemos o que aconteceu. Ele teve que entregar tudo, entregar a nossa revolução para salvar o filho dele, que fez aquelas
que cometeu o crime de peculato, que a gente já conhece já, entendeu? Mas quando o presidente tem muita popularidade, não tem como nenhum ministro, ninguém ficar na frente não, entendeu? Porque ele está com a popularidade altíssima, e se ele estalar os dedos, o país para. As pessoas vão para a rua, o país fica paralisado. Por quê? Porque as pessoas vão entender que o presidente que ela colocou lá está tentando fazer as coisas que ele prometeu, mas existe uma força maior impedindo, entendeu? E aí as pessoas vão para as ruas. Então, os ministros, os poderosos, a elite do país sabe disso, eles sabem muito bem disso. Então, eles não vão dar uma de doido, entendeu? E se eles derem uma de doido, a decisão não será cumprida, porque decisão ilegal não se cumpre. O Renan foi muito assertivo nessa fala dele. Se está previsto na Constituição, eu vou cumprir a Constituição, certinho. Certinho. Hoje em dia nós temos acontece aberrações no Brasil. Algo que está na Constituição você tenta fazer, não pode. Não pode. É inconstitucional. Não, calma aí, isso aqui está na Constituição. Não, eu decidi que isso aí que você quer fazer é inconstitucional. Não, mas veja bem, tá aqui, tá escrito, eu posso fazer assim. Não, você não pode não, eu sou a lei. Então, hoje as coisas estão assim no Brasil. Uma meia dúzia de sujeitos extremamente poderosos, eles é que decidem como a lei será interpretada. Eles que decidem aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Pois é. Esse é o Brasil atual. E o Renan Santos complementou, né? O dever do presidente da República é defender o território nacional. As Forças Armadas brasileiras deveriam sentir vergonha delas próprias em permitir uma coisa dessas. Aqui ele está se referindo à invasão do crime organizado, à invasão das favelas. O crime organizado tomando conta, né, do território nacional. Se você der um Google, se você pesquisar, as nossas Forças Armadas, elas possuem a obrigatoriedade de defender o território nacional. Mas o que acontece no Brasil? O nosso território nacional está sendo tomado por um inimigo interno. São os criminosos, são as facções. Não é brincadeira isso aqui. É de fato tomada de território, porque eles cobram até impostos dos moradores. Você está entendendo? É um estado paralelo. É um outro estado existindo dentro do estado brasileiro. Ou seja, são inimigos da República, são inimigos do país. Esse pessoal, eles deveriam, né, passarem dessa para melhor. Mas o que as nossas Forças Armadas estão fazendo com relação a isso? Absolutamente nada. Cara, é dever das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas possuem autonomia nesse tipo de caso. Mesmo, sei lá, vamos trabalhar com a hipótese de que as Forças Armadas não possuem autonomia para absolutamente nada. Cara, os chefes das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, eles deveriam pressionar o governo. Nós temos que enfrentar o crime organizado. Eles estão tomando nacos do nosso território. Nós temos que enfrentá-los. Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica deveriam enquadrar o presidente da República. Presidente, é isso, isso e isso. Nós precisamos enfrentar esses caras, porque eles estão tomando o nosso território. Eles cobram até impostos dos moradores. E cobram mesmo. Internet, botijão de gás. Se você tem uma pequena mercearia, você tem que pagar pro dono do morro, mesmo sendo sua a porcaria da mercearia. Bizarro, cara. É inacreditável. É literalmente uma república, um outro país dentro do nosso país. Sim, inacreditável. É simplesmente assim, é coisa de lunático. Nós vivemos oficialmente num país de malucos, um país de louco. Nosso país é de louco. Não existe, né? Vamos ser sinceros. A nossa república, o nosso país não existe. Aqui é um ajuntado de pessoas malucas que tomam decisões imbecis com base nos próprios interesses, não querem saber de absolutamente nada. Aqui no Brasil a nossa elite toma decisões com base no próprio interesse e não querem saber de absolutamente nada. As consequências simplesmente são bobas. Para que me preocupar com consequência? Não, nada a ver. Eu lá quero me preocupar com consequência. Eu vou fazer isso aqui e dane-se o resto. É assim que a nossa elite pensa. Nossos judiciários, nossos juízes de modo geral, eles estão cagando para qualquer tipo de consequência. Eles vão fazer aquilo que eles acharem melhor naquele momento e ponto final. Você tá entendendo? Cara, nós precisamos intensificar a nossa
Campanha, cara, a nossa divulgação é Renan Santos, nós precisamos intensificar. Você que faz corte, faz mais corte ainda. Você que comenta sobre o Renan Santos, comenta mais ainda. Você que tem o costume de falar do Renan Santos para as outras pessoas, faça isso mais ainda. Você viu essa última pesquisa que a Atlas soltou, o Renan Santos está performando muito bem, está crescendo. O que importa é isso, o Renan Santos está crescendo, entendeu? Porque o desconhecimento dele é gigantesco, é enorme. O desconhecimento do Renan é simplesmente abissal, é colossal, é um negócio inacreditável. Isso significa, cara, que o Renan Santos tem muita margem para crescer. O Renan Santos vai crescer muito, muito mesmo. Ele vai surpreender, o Renan Santos vai surpreender a política nacional e mundial, você não tem a menor dúvida disso. Um cara outsider, né, que os caras chamam, o pessoal chama de outsider, um cara vindo do completo desconhecimento. Nunca foi vereador, nunca foi deputado, nunca foi nada, nunca teve nenhum cargo no executivo, nada. E o cara já ultrapassou, aliás, já ultrapassou todos os governadores, irmão. Isso é bizarro se você parar para pensar. Um partido recém-criado, um cara que a primeira vez está se candidatando a alguma coisa. Irmão, está saindo muito melhor que a encomenda, vamos ser sinceros. Está saindo muito melhor que a encomenda. Cara, mas é lógico, né? Isso tem muito trabalho duro por trás, né? Tem muito trabalho, cara. Isso aqui ninguém vai poder tirar do MBL, dos caras do Partido Missão. Esses caras trabalham muito mais do que bolsonarista, petista, pissolista, não tem comparação. Os caras trabalham muito, irmão. Trabalho de verdade. Não é aquele trabalho de fachada, entendeu? Que você se elege, você é praticamente um influencer, aí você se elege e não faz absolutamente nada. É um influencer. O seu trabalho como político é ser um influencer, entendeu? Pois é. A política brasileira hoje ela se resume a isso. Você se elege e se torna um influencer da política. O que ajuda muito pouco de verdade mesmo, ajuda muito pouco a vida da população. Ajuda pouco, porque o cara não passa de um influencer que grava vídeo a respeito das coisas, das mazelas da sociedade. Mas grande parte desses vídeos não resolvem alguma coisa, não resolvem as coisas. Exemplo, aquele vídeo do Nicolas Ferreira falando da taxação do Pix, da possível taxação que poderia acontecer no Pix. Pô, aquele vídeo foi bastante útil, entendeu? Mas um político que se elege para deputado federal, pô, o trabalho dele é grava vídeo só? Pô, você não precisa ser deputado federal para gravar vídeo. Você pode gravar vídeo sem ser deputado federal, entendeu? Para que você quer ser deputado federal? Só para ficar gravando vídeo? Não precisa. Não tem a menor necessidade. Deixa para outro sujeito que está disposto a fazer um trabalho sério. Realmente utilizar o cargo que tem realmente para fazer algo que presta, entendeu? Pelo menos isso é o que eu acho correto, isso é o que eu penso, né? Não sou de forma alguma o dono da razão. É o seguinte, rapaziada, se inscreve nesse canal aí, firmeza? Se inscreve nesse canal, você acabou de assistir um vídeo do canal Victor A. Rock. Se inscreve aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.